Então entenda que o motivo pelo qual o problema ainda não chegou é o motivo para você glorificar o Deus que tem te guardado. Porque eu costumo dizer, né, o teu carro que ainda não é o que você quer, a sua casa que ainda não é o que você quer, o seu emprego que não é o que você quer, não é o lugar que você almeja, o casamento que você acha que não está perfeito, é a oração de alguém. É o pedido de oração de alguém. Senhor, me dá um carrinho, mesmo que velho, me dá um carrinho. Senhor, me dá uma casa, porque minha casa não para de vazar, minha casa não para de cair água. Essa semana lá, irmãos, nós trocamos a telha lá, mexemos com as coisas lá, vazou no outro lugar. E aí a Luísa olhou para minha cara e falou assim: pai, meu quarto não para de encher d'água, meu quarto não para de ter problema. Eu falei: filha, dá glória a Deus, porque em outro momento você estava num quarto lindo, maravilhoso, mas aprove o Senhor te permitir passar por esse momento. Porque uma coisa você vai levar para a sua vida, você vai entender que ciclos existem e momentos de dificuldade sondam o teu caráter, filho. Aprenda a ter felicidade no meio da goteira. A gente consertou, minha mãe trouxe lá, compramos a telha, botamos lá no lugar, só que na hora de colocar, entrou lá e a gente vai ajustando até ficar bom, amém? Porque Deus, Ele é bom. Quem pode dar glória a Deus por isso? Amém? Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 13. Eu tenho uma palavra cristocêntrica no seu coração. E a maioria das vezes que Jesus pregou, ele amassou o prego. Hoje nós estamos com uma visitante, qual é o seu nome? Thaís. Está nos visitando. Como é que a gente faz? 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Como é que é o resto? Volte sempre. Eu sempre esqueci essa parte. A igreja, essas partes aí não é comigo, irmão. Como é que é a música? Quem vai dar um abraço nela enquanto a gente louva? Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo. Tá aí? Aí viu, Thaís? Bateria só pra você. Nem baterista hoje temos, tem bateria só pra você, viu? Como é que Deus te ama? Só pra você. Esse é o apresentador, glória. Amém. Deus é bom. Abriu o livro de Lucas, capítulo 1. Eu queria falar a partir da parábola da figueira. Lucas, capítulo 13. Eu queria falar no 6, mas vamos começar no 1, eu quero falar o contexto também, irmãos. Eu vou falar um contexto remoto, ou seja, um contexto que está próximo à palavra. Vamos lá. Naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o sacrifício que eles ofereciam. Quem pode me dizer qual a diferença de galileu e judeu? Quem tem autonomia aí? Quem pode falar qual a diferença de galileus e judeus? Deixa para a próxima, depois a gente vem para EBT, irmãos. A gente tem falado sobre isso. Galileus, e Jesus lhe respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependeres, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles 18 que sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependeres, todos vós também perecereis. E ele passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. E disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não encontro. Cortai-la. Porque ele ainda ocupa a terra inutilmente. É uma pergunta, tá? E ele lhe respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e adube. E se no futuro
der fruto, muito bem. Mas se não, tu a cortarás. Vamos ler esse 9, só 9. Vamos ler o 9 juntos? 1, 2, 3. E se der fruto, ficará-se e não te... mas se não, vamos ler aqui junto aqui, ó. Aqui, tá na televisão aqui pra gente, porque são traduções diferentes. Vamos lá, 1, 2, 3. E se no futuro, muito bem. Mas se não, tu a cortarás. Amém? Discute isso. Eu quero falar sobre a parábola. Mas antes de falar a parábola, eu quero te explicar o contexto imediato desse capítulo. Jesus está explicando um problema, mãe. Qual é o problema? Alguns homens judeus vêm interpelar Jesus, vêm questionar, vêm fazer uma pergunta para Jesus, Carinho. E a pergunta para Jesus vai ser assim: olha, Jesus, você viu esses homens que são galileus? A gente sabe que o povo naquela época estava dividido entre galileus e judeus. Galileus, povo de Cafarnaum, já falei sobre isso aqui. Povo lá de mais para os agricultores, a parte mais interior de Israel. Parte dos judeus, que ficavam mais da tribo de Benjamim, da Judéia, os lugares mais próximos ali, Betânia, eram os judeus. A capital, Jerusalém, e todo mundo que era mais distante do centro, que era a Judéia, se chamava Galileus. E os homens vêm interpelar Jesus e dizem assim: Jesus, será que o Senhor poderia nos explicar por que aqueles homens que são galileus, ou seja, o pessoal lá de Nazaré, de onde o Senhor vem, sua galera, foram mortos e o sangue deles chegou a escorrer, a misturar com o sacrifício? Eu não quero entrar no conceito desse acontecimento em si. Eu quero apenas falar que eles estão refutando Jesus numa pergunta. E a pergunta é para dizer assim: será que aquilo que está acontecendo com eles é mediante a pecado? É mediante a problema? E para a gente entender muito bem isso, você entende que segundo a cultura judaica, quando alguém tinha algum problema, eles relacionavam a pecado. Jesus, por que essa criança nasceu certa? Será que foi seus pais que pecaram? Você vai ver Jó dizendo, seus amigos dizendo: Jó, tu está passando isso porque você pecou. Então tudo que acontecia e era correlacionado a problema, automaticamente o povo falava: está em pecado. Deu uma topada, está em pecado. A sua telhado da casa caiu, está em pecado. Haja vista que isso não é nem um pouco coerente, dito que Paulo vai tomar pedrada, Isaías vai passar por crise, Elias vai passar por problemas. Você vai ver, os maiores homens usados por Deus nunca foram isentados de crise, de luta, de problema. Então, a gente entende que problema é inerente a mim, a você, quem peca e quem não peca. A Bíblia vai dizer que o sol nasce para o justo e para o injusto. E toda essa consequência de problema não está correlacionada a pecado. Jesus está explicando e está dizendo: olha, se vocês pensarem assim, o que vocês me dizem a respeito dos 18 homens que em Jerusalém estavam trabalhando aqui na torre de Siloé, caiu sobre eles e morreram? Então quer dizer que eles dos 18 também estavam em pecado? Quer dizer que o meu povo, que vai passar por um problema, está pecando? E quer dizer que quando alguém daqui de vocês, da torre de Siloé, cai e mata 18 que estavam em pecado? Porém vos digo que nem aqueles que morreram, nem que por um acidente que aconteceu com os 18 homens na torre de Siloé, nenhum deles estão em pecado. Por quê? Porque Jesus está falando: olha, vocês estão olhando para o problema do outro. Vocês estão mais preocupados em me interrogar pela questão do próximo. Vocês estão olhando para o pecado e correlacionando ou querendo julgar o problema e a crise de alguém, correlacionando a pecado. E olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olhem primeiro para vocês. Por quê? Porque certo homem um dia, tendo uma figueira, ele vai entrar nessa parábola. Irmãos, o que eu acho lindo é que quando Jesus está resolvendo esse problema, Jesus está sendo muito sucinto sobre duas pessoas, o Tiago. Jesus está falando sobre dois personagens antes: os galileus e os povos judeus.
Porque os judeus, eles não se dão bem com os galileus e menosprezam, acham que não pode vir nada de bom de lá. Até porque você sabe que a história vai dizer que os macabeus, os homens que vão levantar uma revolta e vão dominar e vai destruir os assírios, vão ser um povo galileu. Então havia uma preocupação de uma revolta naquele momento. E era um povo que era agricultor, pessoal de pequenas cidades, ninguém dava nada, Lucas. E toda vez que os judeus olhavam e falavam assim, olha, e eles eram, eu vou ser diretivo aqui, conjecturando uma frase, carinho. Ele vai dizer assim, olha, o meu marido é um cara ignorante, é um cara assim, é um cara sábio, ele faz isso, ele faz aquilo, e ele faz isso, e faz aquilo, Jesus. Será que você não está vendo que tudo que o meu marido está passando é fruto do pecado dele? De outro lado está a esposa. Olha só, o meu marido, o marido agora com a esposa. Minha esposa faz isso, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo, minha esposa erra, minha esposa faz. Será que isso tudo que ela está passando não é fruto das consequências que ela faz? Essa é a problemática daquele momento, Lucas. Eram os judeus que falavam contra os galileus que falavam contra os judeus, e está Jesus no meio do caminho dizendo assim, olha, não tem problema nenhum quando vocês olham um para o outro, agora eu vou colocar vocês nos devidos lugares. Vocês precisam olhar para vocês. E como é que começa o discurso? Ele vai dizer, olha, certo dia tinha um homem que tinha uma vinha. Esse texto é lindo, coloca lá para mim, eu quero ler um pedaço com vocês. Eu quero agora fazer uma pregação textual. Coloca aí para mim, por gentileza, alguém. Lucas, capítulo 3, a partir do verso 6. Ele vai dizer assim, ó. E Jesus contou-lhes a seguinte parábola. Obrigado. Ele passou a contar essa palavra. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto dela, não achou. Não, continua aí, depois eu vou passando textualmente. Primeiro capítulo 6, eu quero destrinchar um pouquinho. Você pode deixar aí para mim, por gentileza, o Gabriel. O que o texto está dizendo? Que Deus é o dono da vinha e tem um vinicultor que é Jesus. Isso é claro. Jesus está pregando para os homens na Judéia, explicando sobre as suas características e colocando eles no seu devido lugar, na sua pessoalidade, na sua individualidade. Jesus está dizendo assim, para de enxergar o erro dos outros, para de você acusar o outro. Por quê? Porque vai chegar um tempo que quando o Senhor Jesus, tiver que cortar, não vai ser fácil. E o que me chama a atenção é que enquanto está tudo bem, nós conseguimos ser altivos e até contrários a essa individualidade que deveria ser unida. Eu enxergo o problema, mas eu não consigo olhar com os olhos de amor. E quem está dentro do problema está dizendo assim, pastor, é fácil. Não, mas é possível. Por quê? Porque um dia que eu, como homem, olhar a minha esposa e tiver uma crise, um problema tão grande, a qual só um milagre, o defeito dela não vai ser maior do que o amor que eu preciso entregar. Por quê? Porque eu não vou estar olhando jamais com os olhos assim, olha, você está passando isso por causa dos seus pecados. Não, você vai falar assim, eu preciso ajudá-la. A mulher, quando o homem estiver na sua maior crise, na sua maior guerra, na sua maior dificuldade, quando só um milagre resolveu o problema dele, eu não vou dar nome para essa crise, que eu não sou bobo, mas quando a crise chegar lá e você souber que a sua acusação, você vai falar assim, irmãos, imagine um homem lá fora, de outro planeta, casado com uma mulher, e ele está dizendo assim, olha para ele, esse seu câncer, ela não vai virar e falar assim para ele, bem feito que você está com câncer, isso é fruto do seu pecado. Vai falar isso? Alguém vai falar isso para o seu cônjuge? Não vai, irmãos. Por quê? Porque só um milagre cura um câncer. O médico falou assim, está no terminal. Irmãos, o olhar de amor para o final, ele é pleno. Por quê? Porque só Jesus pode fazer um milagre. A acusação já não existe, mas enquanto eu olho e nada acontece de extremo, eu fico assim,
disso nesse momento. Ele está dizendo: eu quero levar vocês para vocês. Porque o Senhor, que é o Deus, ele tinha uma vinha. E olha que interessante. O dono antes resolve plantar uma figueira no lugar da vinha, Cristo. O dono, que é Deus, e o vinicultor, que é Jesus. O texto vai dizer que o próprio Jesus está dizendo: o Senhor tinha uma vinha. Vinha, todo mundo sabe que dá o quê? Uva. E no meio do que foi caracterizado para existir uva, o dono, que manda, que é dono da terra, que é o Senhor de tudo, falou assim: quero colocar uma figueira. Parece que está fora do contexto, parece que não tem nada a ver. Para que colocar uma figueira no lugar que só tem vinha? Era Jesus dizendo assim: eu ainda planto improváveis. Eu ainda planto diferente do que você acha que é certo. E fica tranquilo que eu sou especialista em podar. Eu vou repetir isso no teu coração. Eu sou especialista em colocar alguma coisa diferente para que você entenda que a vinha é minha, a terra é minha, eu mando e faço como Ele quer. Se você não se adapta ao que eu quero fazer, você vai ficar contrariando o jeito de alguém mediante ao que eu já determinei. O Senhor está dizendo assim: é meu, e eu resolvi plantar alguém lá. E o que eu acho lindo, são dois personagens, Tiago. É a vinha no mesmo ambiente e uma figueira no mesmo ambiente. Duas árvores diferentes, dois frutos diferentes, duas características diferentes, mas com o mesmo propósito. Qual é? Da fruta. Vou repetir: são características diferentes, são gênios diferentes, são vontades diferentes, são pensamentos diferentes, são criações diferentes, são maneiras de lidar diferentes, são opiniões diferentes, são pesos diferentes. O que para uma tem um peso maior, para outro não tem. São diferentes, mas a missão é a mesma. É o quê? É quando alguém olha para fora, tem que ver que os dois dê fruto. Aleluia, Deus. Por quê? Porque eu posso ser diferente, eu posso pensar diferente, eu posso ter atitudes diferentes, mas alguém, quando chegar perto de mim, tem que ter fruto. Aleluia. E Jesus está dizendo: olha, vinha é minha, mas tem um problema. O hipócrita, toda vez que o dono da vinha chega, cadê o fruto? Não tem. Vinicultor, posso um versículo aí? Jesus, chega aí. Disse então o vinicultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Está no mesmo cenário, está comendo do mesmo nutriente, está exercendo para si algo, mas não tem entregado. Consome mais do que entrega, usufrui mais do que devolve. A conta nunca vai bater. E ele está dizendo assim: olha, há 3 anos, quantos anos? 3 anos. Eu venho buscar e eu não acho o fruto que eu venho buscar. Abra por gentileza rapidamente para mim no livro de Levítico, capítulo 19, verso 23. Livro de Levítico, eu preciso falar para você sobre esse tempo. A gente sabe que o tempo é um problema. Eu relaciono a minha falta de produtividade sempre jogando para frente, colocando a culpa no tempo. Na hora certa eu vou, na hora certa eu entrego, na hora certa vai acontecer, calma mais um pouquinho, esse ano não, a gente sempre fica postergando aquilo que a gente precisa entregar. Mas tem um conceito para a questão do tempo. Quando tiveres entrado na terra e plantares qualquer tipo de árvore para comer seu fruto, considerarás proibido esse fruto durante quantos anos? 3 anos. Não a comereis, é proibido, passa por gentileza. Mas no 4º ano, todo o seu fruto será consagrado como oferta de louvor ao Senhor.
eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos entender essa matemática. A Bíblia vai dizer que toda vez que é plantado 3 anos, não se cobra e não se pega fruto. Está dizendo que até gera, mas não pode consumir, ou não gera e tem a paciência do tempo. Deus está dizendo, olha, durante 3 anos, toda planta que for plantada não consuma. No 4º ano, tudo que produzir é para o Senhor, é premissa, é entrega. E no 5º ano, pode pegar e consumir. Dentro do contexto da vinha que Jesus está dizendo para a figueira, ele está dizendo, olha, há 3 anos eu venho buscar fruto e não tem. Qual é a diferença? A gente entende que 7 anos já se passaram dessa vinha e o tempo está prolongado. Por quê? 3 anos ele não mexeu e não tocou. No 4º ano, tudo que ele pegou era para o Senhor. Mas no 5º ano ele veio e não tinha fruto. No 6º ano ele não veio e não tinha fruto. E no 7º ano ele veio e não tinha fruto. Ou seja, 3 anos. 3 anos de produtividade não entrega. E o que eu acho lindo é que esse homem vai buscar e não encontra luz. E a gente sabe que Deus, ele é Jesus, ele é apaixonado por figueira, né, irmãos? Porque o que me chama a atenção é que você sabe a diferença de graça e misericórdia, sim ou não, igreja? Graça, favor e merecido. Ou seja, aquilo que eu não mereço e tenho de bom. Sim ou não? Misericórdia, aquilo que eu mereço ter de ruim e não tenho porque é misericordioso. Vamos repetir? Graça, favor e merecido, é aquilo que sem merecer de bom Deus me dá. Graça. Misericórdia é quando eu mereço um castigo e Deus não me dá. E qual é o problema, antes? É que tem uma figueira que está 3 anos vivendo na graça. Aí Jesus vai falar assim, espera mais um pouquinho, deixa eu dar um ano para ele de misericórdia. Eu vou cavar, eu vou começar a mexer, porque eu sei como fazer. O problema é que a altura até está vistosa, está até legal, mas o problema é estar na raiz, o problema está no interior. E eu já quero liberar uma palavra para quem crê. O viticultor que se chama Jesus, ele é especialista em cavar e achar aquilo que está escondido na raiz para tratar de cura interior, de questões espirituais, de coisas que você passou na infância, do teu caráter distorcido, tudo isso. O viticultor é poderoso para tratar e dizer, deixa mais um ano, e se ele não der fruto nesse ano, tu corta. Aleluia, Deus. O problema é que tem gente que já está no tempo da misericórdia e ainda acha que está no tempo da graça. Pastor, qual o problema? É que Jesus, ele é apaixonado por figueira. Quando chega em João capítulo 1, verso 45, você sabe, está Jesus tratando de um homem que está embaixo da figueira. O nome desse homem é Natanael. Filipe vai chegar nele e vai falar assim, olha, vamos lá conhecer Jesus. Aí Natanael está falando mal de alguém, dizendo, olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, pode vir alguma coisa lá daquele homem, pode vir alguma coisa daquela mulher, beberrão, homem complicado, homem ignorante, mulher que não fala qualquer coisa, a mulher que é altiva, pode vir alguma coisa de lá. Natanael julgando alguém pelo lugar e pela história. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, ele vai falar, vem ver. Quando ele chega na presença de Jesus, Jesus vai falar assim, ei Natanael, tudo bem? Tudo bem? Tu me conhece? Te conheço, sei quem tu é. Ei, como é que tu me conhece? Eu nunca te vi. Eu te vi clamando embaixo da figueira. Aí Natanael, opa, alguém me conhece sem me ver. Tu tá maravilhado com o que eu te falei na terra, Natanael. Imagine quando eu começar a revelar o céu e tu ver anjos descendo e subindo no teu futuro. Aí ele vai dizer, verdadeiramente, tu és Deus e profeta de Israel. Aí Jesus vai te dizer para Natanael, Natanael, deixa eu te falar uma coisa, vou te vir debaixo daquela figueira e em você não há
embaixo da figueira sendo justificado, e tem alguém em cima da figueira chamado Zaqueu, todo cheio de dívida, todo honrado. Jesus está dizendo: vem, desce, porque me convém entrar na tua casa. Enquanto tem alguém embaixo que eu justifico, tem alguém que acha que está em cima devendo até o altar. Preste atenção nisso. É melhor estar embaixo sendo justificado do que ter uma altivez aqui querendo ser reprovado. O especialista em figueira vai trazer 4 características, Lucas. A primeira é de Natanael embaixo de uma figueira, dizendo: olha, é até pequeno, é até alguém que está embaixo e ninguém vê, está no secreto, mas eu justifico e falo: você é alguém aprovado. Tem alguém que está no alto, está dizendo: desce porque você é reprovado. Mas o que eu acho lindo é que Jesus em nenhum momento vai jogar em rosto de Zaqueu o que ele faz. Quando ele entra na casa, a presença muda todo o ambiente. Ele está dizendo: Senhor, não tem como eu ser a mesma coisa, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 5 vezes mais. Aí Jesus vai dizer: oxe, calma aí, não foi ontem, não foi semana passada, não foi mês passado. Ele está dizendo: hoje que tu olhou para você, hoje que você viu que você precisa produzir e não produz, hoje que você até tem anos já e eu espero o fruto, e a minha graça tem te alcançado, hoje a minha misericórdia chegou na casa e eu vim para trazer juízo. Mas quando você se arrependeu, hoje a salvação chegou na tua casa. A terceira é o texto que nós falamos da figueira. E o que eu acho lindo, que o que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu. Paulo vai dizer: dá papa para aquele que é menino. Dá papa. Por quê? Ainda não entende, ainda não sabe. Mas agora vocês não. Vocês já comem alimento sólido, porque me conhece e sabe quem eu sou. E o tempo da minha graça já está terminando. Sabe o que eu acho lindo, cara? É que no livro de Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, Lucas, quando Jesus ele quer fazer a ceia na casa de alguém em Jerusalém, os discípulos vão perguntar para ele assim: olha, Jesus, quando chegar lá, como nós saberemos qual é a casa que é para a gente escolher e fazer a ceia? Como saberemos? Aí Jesus vai falar algo lindo, ele vai dizer: olha, quando vocês chegarem lá, vai ter muita gente, porque, querido, a Páscoa vem gente de todos os lugares de Israel. A cidade não tinha lugar para dormir, a cidade era cheia, era lotada. Aí Jesus está dizendo assim: quando vocês chegarem lá, vocês vão ver alguém diferente. Como assim, pastor? Quando vocês chegarem lá, o cenário é caótico, mas vocês vão ver algo inusitado. O que é? Um homem carregando um cântaro. Me pergunte por quê? Por que, pastor? Porque cântaro só quem leva é mulher. Tem um homem fazendo a atribuição da mulher, colocando o cântaro, porque eu não sei porquê, mas o homem está colocando aí. Jesus vai lá no futuro e está dizendo: tem alguém que não precisava fazer, não era sua obrigação, mas fez aquilo que é incomum, e ele que vai se destacar no meio da multidão. Quando vocês acharem que é improvável, é lá que eu vou. O improvável trouxe a última ceia para dentro da casa dele, irmãos. Eu vou repetir isso: o homem que carrega um cântaro não era só atribuição, só a mulher faz isso. Mas no meio da festa eu fico imaginando a mulher lá cansada, a mulher amassando o pão, diz assim: filho, tem como você fazer isso para mim porque eu não estou aguentando? Aí aquele homem está dizendo assim: não, mulher, isso é tua obrigação, vai você, isso é você que tem que resolver.
ceia do Senhor na casa dele. Isso é tão lindo que eu vou falar a última parábola para a gente terminar essa palavra. É o viticultor que sabe o que está fazendo antes. Está cavando ao redor e colocando esterco, dizendo: olha, o problema não está em cima, porque aparentemente é até bom. O problema está na raiz. Enquanto a raiz não for tratada, não vai conseguir dar fruto. Espera mais um pouquinho, deixa que eu trato. Não sei como fazer. E eu quero liberar uma palavra para alguém que entrou nessa noite dizendo: você vai voltar a dar fruto. Jesus que te conhece, te sonda, vai escavar e vai entrar nos lugares mais escondidos e mais secretos da tua alma e vai tocar nesse lugar e vai trazer um esterco do céu e vai mudar essa crise, vai mudar essa dor, vai mudar esse cenário e ele vai fazer tudo novo. Jesus, que é especialista em tratar o que está em oculto, vai entrar e vai fazer você esse ano ainda dar frutos. Aleluia, Deus, Pai. Agora o que eu acho lindo é que eu vou falar agora a quarta passagem. Essa passagem, Jesus está voltando de Betânia. Isso aqui é lindo, mano. O solo é o mesmo antes. Jesus não manda arrancar a videira, porque se o problema fosse o solo, arrancava a videira e figueira. O problema não é o solo. O problema é que tem alguém comendo o nutriente que é da videira. E é alguém que precisa produzir da fruta e está ocupando espaço, consumindo e não gera fruto. Então o problema não é do solo, o problema é da árvore. Mas uma coisa eu acho linda, Lucas, é que quando Jesus está voltando de Betânia, ele vai encontrar uma figueira. E a Bíblia vai dizer que ele vai profetizar dizendo: seca-te. Então eu entendo, irmãos, que é melhor estar num ambiente de pessoas diferentes, a qual existe um viticultor que vai interceder por mim, do que uma figueira que está sozinha lá fora e vai dizer: seca-te. Acho que você não entendeu. Existe uma figueira que não está produzindo, e tem um viticultor que é chamado Jesus, está dizendo: não corta ela agora não. Tem mais um pouquinho de tempo, por quê? Porque ela está aqui dentro do ajuntamento, até diferente, ainda não está como queria, ainda tem suas crises e seus momentos, mas tem alguém intercedendo. Mas quando chega lá fora em Betânia, tem uma figueira e Jesus está de cara e está dizendo: olha, para você não tem tempo de graça, para você não tem tempo de misericórdia, seca-te agora. Então mais vale estar dentro, tendo um pastor, um ministério, uma casa intercedendo pela sua vida, do que lá fora sozinho morrendo no jato. E o que eu acho lindo, videira, é que você não julgue a figueira que está tendo misericórdia em processo, porque João capítulo 15 vai dizer, verso 35: eu sou a videira verdadeira, e eu sou a videira, e vós sois os ramos, e se vocês não derem fruto, eu corto do mesmo jeito. Ainda tem facão para corte, para figueira e videira. É igual. A única diferença é que aqui ainda tem alguém que intercede, ainda tem Jesus pela sua vida. Glória a Deus. E deixa eu te falar uma coisa, para você entender de uma vez por todas, porque você pode sair daqui hoje sem querer, mas sem resposta tu não sai. O tempo que Deus está te dando, está esperando fruto. Não entenda que é só graça, porque você pode estar no tempo da misericórdia. E quando o tempo da misericórdia chegar, o texto vai dizer que ele vai falar assim lá na parábola, Lucas: olha, não cortai e não tirai o joio do trigo, deixa que eu tiro. Por quê? Porque na hora de tirar, bem provavelmente vocês podem arrancar o trigo junto com o joio, porque eu sou o que vejo o que está dentro, não é o que vejo o que está fora. E na hora que eu vou arrancar, só tem como descobrir quando eu debulhar. O homem só consegue distinguir o que é joio e trigo quando amassa. Por quê? Porque enquanto um tem trigo, o outro está vazio. Quer descobrir se alguém é produtivo, quer descobrir se alguém tem Deus, quer descobrir se alguém ainda tem vida no altar,
Mas o que eu acho incrível, Lucas, é que quando Jesus vai dizer, deixa que eu separo, ele não tira o trigo para guardar e deixa o joio, não. Ele está dizendo, eu tiro o joio e jogo no fogo, e depois eu tiro o trigo e coloco no celeiro, dizendo, eu vou vir, e na hora certa eu vou ser juiz, e na hora que eu for juiz, não espere graça e misericórdia, porque é para juízo, e Jesus pode voltar para você hoje. Se você morrer hoje, Jesus voltou para você. E se você morrer hoje, ele vai falar assim, cadê os frutos que eu esperei de você? Não deu, Senhor. Estava esperando, porque o tempo, achei que era para a semana que vem, achei que eu poderia ficar um pouquinho ainda, estou esperando algumas mudanças, estou esperando as coisas se acertarem para me posicionar, estou esperando. Aí ele vai falar assim, fica tranquilo, na hora do juízo a gente se resolve. E Jesus pode voltar hoje, Lucas, tocando a trombeta e subindo com a sua noiva. Então deixa eu te dar um conselho nesse domingo. O joio e o trigo, os galileus e os judeus, a figueira e a videira, características diferentes, ações diferentes. Enquanto está um julgando o outro, Jesus está trazendo para a pessoalidade, dizendo, eu estou esperando o teu fruto. Fica justificando, porque, escute isso e eu termino. Eu vou pregar o que eu comecei na pregação, terminando. Não é porque você pecou o que eu fiz, mas quando o problema chegar, eu não quero só te encontrar no altar nas tuas crises. Porque quando apertar, você vai correr para aqui, você vai buscar, você vai adorar. E Jesus está dizendo, eu quero fruto agora, eu quero fruto já, porque eu estou com fome, figueira. Cadê? Não tem, seca-te. E quando Deus fala isso, é que Deus ele traz a verdade do que está dentro numa aparência de fora. Ele está dizendo, você não vai continuar parecendo algo bom, não. Você não vai continuar parecendo frondosa, não. Você não vai continuar parecendo produtiva, não. Eu vou revelar o que está dentro, certo? Porque a verdade é que você está seco. Fique de pé para a gente ir embora. Fique de pé. Vem cá, Anderson. Tem um louvor que ele vai dizer assim, que ele não perdeu o controle. Eu não perdi o controle, vai dizer. Eu quero ter esse ato profético. Quando eu falo de dar frutos, eu não estou falando somente de estar na casa de Deus, somente fazendo as coisas. É sobre as pessoas e o que Deus te chamou para fazer. Se a igreja é o caminho para você abençoar alguém, entenda que é negociável. Escute o que o pastor está falando para vocês. Não procure solos confortáveis que te agradam quando Deus te plantou no lugar certo para produzir. Eu nunca vi alguém que sabe o que está fazendo plante alguém no lugar que não seja apropriado. Geralmente ele poda para voltar a dar fruto, para que você entregue, mas ele não te muda de ambiente. Então o problema não é o solo, o problema é a árvore. Aleluia, Deus. Enquanto ele estiver louvando, eu quero que venha aqui na frente alguém que vai dizer assim, esse ano até o final do ano eu vou fazer algo que eu nunca fiz para o reino dos céus. Aleluia. Vou repetir, eu quero aqui na frente alguém que vai fazer algo que nunca fez e vai fazer um reboliço no inferno tão poderoso, vai dizer, pastor, esse ano, até o final do ano eu vou me inscrever, vou fazer uma teologia, esse ano eu vou ganhar mais de 10 almas, esse ano eu vou trazer não sei quantas cestas, esse ano eu vou evangelizar na rua, esse ano até o final do ano eu vou em 10 hospitais. Eu quero que quando eles estiverem louvando, alguém que vai entregar um propósito no altar. Aleluia. E vai cumprir até o final do ano. Enquanto eu estiver louvando, pode soltar aí, Gabriel, por gentileza. Enquanto eu estiver louvando, eu quero que você venha aqui com a convicção do céu de uma responsabilidade, que independente do tempo da graça ou da misericórdia, é porque Deus não está permitindo você sofrer o que você merecia pela tua inércia. Ele não permitiu te cortar.
Porque a gente sabe que é o cheiro das águas brotarão. Então, quando eles estiverem louvando o nome do Senhor nesse lugar, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que você venha aqui na frente. Amém? Já conseguiu ir? Amém, irmãos? Vamos louvar sem perder aqui a cada hora. Vamos na garra. Conseguiu ir? Eu quero só. Você pode vir, você não precisa dar música não, tá, irmãos? Se você está dizendo assim, Senhor, eu não tenho entregado o fruto que eu preciso. Eu não coloquei o fruto do lugar que eu deveria entregar. E eu preciso entregar fruto. Primeiro, dignos de arrependimento. Segundo, frutos do Espírito. Terceiro, fruto que alimente alguém. Aleluia. Se você ainda não, pode vir aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Entre no quarto. Pode. Aleluia, Tem Deus. só alguém que vai colocar um propósito no céu. Aleluia. Aleluia. Parece que está. Fica de joelho, irmão. Se ajoelha não, Pai, em nome de Jesus. Vamos. Para todo mundo está tudo bem. Mas eu quero só aquele que hoje quer fazer um propósito com o Senhor no altar. Senhor, eu vou entregar o fruto por dentro. E eu não vou mais esperar esse tempo. Hoje eu decido me lançar. E vou cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu não vou mais postergar. Porque eu entendo que o Senhor tem paciência e misericórdia, sabe escavar e esperar meu tempo. Mas eu quero ser a figueira aqui e ter fruto. Aleluia, Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Eu quero orar para a tua vida. Eu conheço você por dentro. Deus tem as possibilidades e as oportunidades dele. Deus ele pode mudar a história, Deus sabe disso. Deus pode mudar hoje a tua vida e o teu cativeiro. Pode mudar a tua vida totalmente. Não é fácil, mas é possível. O Jesus que opera milagre ontem e eternamente. Ele está aqui. Nós queremos orar pela sua vida. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor? Estenda sua mão para cá, irmão.
na vida. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Deus, em nome de Jesus. O que nós enxergamos por impossibilidade, uma palavra tua muda toda a história desse homem. Deus, eu quero te pedir. Tu conhece a motivação do coração e a figueira que está seca por dentro. E tu sabe, Pai, às vezes o que está a intenção por trás do coração. Mas nessa noite eu quero repreender em nome de Jesus todo espírito maligno, todo espírito que não te louva, todo espírito de confusão, todo espírito de droga, de bebedice que em algum momento passou e gritou. Pai, eu quero dar ordem agora em nome de Jesus que todo mal, que todo trabalho, que toda palavra lançada contra essa vida, contra esse homem, seja jogada por terra em nome de Jesus. E eu profetizo que esse caminho será um lugar de imã para ele. Pai amado, não só para vir pegar uma provisão, não, mas para te buscar. Traz sanidade à mente, traz clareza na mente, abre o intelecto e o entendimento e tira tudo que trava, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, irmão, em nome de Jesus. Vamos. Amém? Toda vez que uma alma se rende à festa, né, irmãos? A festa no céu. E Deus já disse que iria entrar por essas portas improváveis, que ninguém dá nada, mas que terão que dar testemunho do milagre que Deus vai fazer. Amém? Vamos ficar de pé para a gente ir embora. Terça-feira, culto de quebra de ciclo, como Deus tem feito coisas tremendas na terça-feira. Então você é nosso convidado. Quinta-feira, culto na sua casa, culto no lar. Não deixe de estar lá presente. Nós vamos colocar alguns avisos durante a semana da corrida evangelista que a gente quer fazer, do evangelismo que nós vamos começar. Hoje a minha mãe foi alguém que sempre doou muitas cestas básicas aqui para a igreja. E amém? E aqui está um pouco, ainda tem um pouco lá, nós vamos passar uma lista do que está faltando para completar as cestas básicas. A gente vai botar lá, se você puder abençoar para a gente completar o restante. Mas aqui tem cesta básica que a minha mãe doou. Aqui tem alguns mantimentos que a Yasmin deu fruto no reino e plantou na casa do Senhor. E os outros irmãos. Então traga 1 quilo de alimento não perecível. Também startamos as adolescentes. Estamos agora começando a organizar algumas áreas da igreja. E Deus tem sido bom para a nossa vida. Amém? Tem algum recado aí, queridos? Não? Amém? Jovens, hoje Arena Real espera vocês para um vídeo, para alguma coisa acontecer. Lembra que todo culto, vocês precisam estar em movimento. Tem sido uma bênção, uma palavra, um vídeo, alguma coisa para a gente plantar lá no Instagram, para a gente evangelizar. Amém? Nós somos a geração que faz a diferença. Hoje tem cantina? Tem? Não. Hoje não tem cantina. Amém, irmãos? Então, vamos embora para casa. Tem mais algum recado? Não? Coloca a mão no seu coração. Deus, muito obrigado. Eu quero te pedir nessa noite, Pai, levanta o abatido, ajuda o cansado, restaura, Pai amado, aquele que está com a alma, Pai, enfraquecida, que tem desistido da sua chamada, mas tu és o Deus que sabe como cavar e restaurar, Pai, a videira, Pai amado, que precisa dar fruto. Ajuda a nossa vida, nos dê uma semana de adubo espiritual, para que possamos crescer saudavelmente e possamos gerar frutos em medida a qual o Senhor espera. Usa a nossa vida nessa noite, nessa semana, em nome de Jesus. E todos digam: vem cá, irmã Sônia, vem cá, Anderson, vem cá, Karine, a pedir para te dar a bênção apostólica, em nome de Jesus. Vamos orar pela irmã Sônia aqui. A irmã Sônia está numa crise, coloca a mão nela aí, em nome de Jesus. Então, todo culto eu alinhei com a irmã Sônia, junto com umas orientações para que ela possa ter uma semana, não dormir à tarde, ajudar ela a largar essa luta dela com o cigarro. Mas Deus vai ajudar a tua filha. Amém? Estenda a sua mão para cá. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso, Deus, para trazer a sanidade, a tranquilidade, a paz. Pai amado, fica ligado, igreja. Estenda a mão para cá.
Amém? Glória. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, usa a vida dela, salva ela nesses ataques, na sanidade, na paz, na tranquilidade, dá uma noite de sono, Pai, usa ela e guarda, Pai amado, que ela possa viver a tua palavra e ela possa ouvir as coisas do céu. Repreende toda voz que não seja tua, toda voz do inferno, toda voz que vem de lubriar, enganar, toda voz, Pai amado, da doença psicomática e as vozes do inferno. Nós queremos dar ordem, porque tu é Deus que cura a doença e cura aquilo que não provém de ti. Então, em nome de Jesus, abençoa a tua filha, em nome de Jesus, amém. Estenda a sua mão lá para a salinha, vamos orar pelas crianças para a gente ir embora. Deus, irmão, em nome de Jesus, toma teus pequenos, guarda eles, Pai, na semana, guarda eles na escola, guarda eles onde eles entrarem, oculta eles, Pai amado, de toda investida do mal, de todo homem sanguinário, de todo homem, Pai amado, que maquina o mal, estuprador, Pai amado, queremos dar ordem, oculta as tuas crianças, de uma semana de livramento, de paz e de bênção, em nome de Jesus, amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós e que todos digam amém. Até aqui. E por isso, amém. Aplauda o Senhor e dá a palavra. Cadê a Vanessa para liberar a palavra para o Thiago? Palavra interna. Deus abençoe a nossa semana em nome de Jesus. Uma semana abençoada.